Nesse vídeo você vai ver a história de Ren, um jovem apaixonado por uma garota que gosta de outra pessoa, um aluno popular da escola. O episódio 1 começa com Ren fazendo confusão em uma pista de corrida de rua ilegal, 3 semanas atrás disso tudo acontecer. Ren anda pelas ruas de Bangkok ouvindo a rádio no seu carro, tá chovendo muito, e para seu azar, o carro dele dá prego. E fica se perguntando por que isso teve que acontecer logo agora, para sua sorte Fayu que tá passando de moto por lá, fala pra ele ligar o pisca que vai dar uma olhada. Ele sai segurando o guarda-chuva e fala, já que não pode ajudar a trocar o pneu, pode pelo menos segurar o guarda-chuvas pra ele. Ren agradece porque se não fosse por ele não sabia o que fazer. Fayu informa que ele precisa saber do básico, não só dirigir, para quando isso acontecer novamente ele saber o que fazer. Ele tira a máscara e Ren fica encantado com a beleza do rapaz. Ele insinua que quer o capacete e ele não entende nada, depois entrega e por um impulso, informa que ele é bonito, mas tenta disfarçar e Fayu interrompe agradecendo pelo elogio. Os dois se despedem e vão embora. Ren fica contando essa história para seu amigo Sky, que já tá de saco cheio de tanto ele contar a mesma coisa. Ele pede para que Sky escute. Ele informa que agora entende que um cara bonito que parece um ator coreano, não consegue arrumar uma namorada. Pli chega e pergunta do que eles estão falando. Ren pergunta se pode fazer algo por ela, mas recusa e diz que Sky pode. Ela pergunta se ele tem os formulários dos documentos dos sêniores. Ele informa que encontrou Fayu no mês passado e pediu para ele. Ela começa a fazer várias perguntas sobre Fayu. Ren separa a garota e pergunta quem é esse Fayu. Então eles falam que é aquele que os professores costumam falar. Ganhou muitos prêmios de design, e também ganhou o segundo prêmio de concurso World Star. E Pli fala, o mais importante é que ele é extremamente bonito. Sky fala que ele foi presidente da faculdade por 3 anos consecutivos, e tirou-a em todos os trabalhos. A professora interrompe, e como castigo pela conversinha, precisam fazer 5 trabalhos. Ren fala consigo que além do trabalho que tem que fazer, ainda tem que ouvir sua creche falando de outro cara, maldito seja o Fayu. Pli continua conversando com ele sobre Fayu. Ren fica com seus colegas no restaurante. Eles oferecem uma bebida mas ele recusa pois está dirigindo. Ele insiste e seu outro colega pede para não intimidá-lo pois aquele cara arrogante vai xingar eles. Todos ficam falando de Fayu. Ren pergunta de quem eles estão falando. O rapaz pergunta como ele não conhece o cara bonito. Mas Ren entrou na faculdade depois que ele se formou. Fayu entra no restaurante e os rapazes batem palma por ele ter vindo com uma tempestade. Ele pergunta se ele está muito atrasado. Ren pergunta se ele é o Fayu. Ele afirma que sim e pergunta quem é ele. Ren se despede e fala consigo para esquecer e não ir agradecê-lo já que ele não se lembra dele. Ele tenta ligar o carro várias vezes, mas não quer ligar. Ele se pergunta por que tem tanto azar com carros. Ren pensa em ligar para alguém, mas não sabe para quem ligar numa hora dessas. Fayu vai até ele e pergunta se ele é o Ren, e que ouviu a buzina. Ele informa que estava quase saindo mas o carro não quer dar a partida, então pede para ele ajudá-lo. Os dois de repente ficam muito próximo um do outro e Fayu fala que se ele tá tentando seduzi-lo que faça melhor da próxima vez. Ele dá uma olhada no carro e informa que o radiador está vazando. O som do arranque mostra que há um problema, tem que deixar o carro lá essa noite, pois nenhuma oficina vai rebocar seu carro nessa chuva. Ele fala que está indo embora. Ren pega em sua mão e pede para ele não deixá-lo lá, e recomendar uma oficina, pois só precisa rebocar seu carro agora. Ele informa que conhece uma, mas é caro. Ren afirma que pode pagar. Fayu sai para pegar a sua moto. Depois Ren agradece por ter deixado ele usar o banheiro. Ele menciona que Fayu deveria ter dito que sua família tinha uma oficina. Ele fala que ele não perguntou. Ren pergunta se ele não queria falar sobre a taxa. Ele chama Ren para sentar com ele e oferece para secar seu cabelo. Ren fica gostando muito e Fayu pergunta se ele quer que ele continue secando. Ele afirma que sim. Enquanto seca aproveita para dar um beijo no seu pescoço. Fayu o joga na cama. Ren pergunta o que ele tá tentando fazer. Ele informa que tá cobrando a taxa. Ren pergunta se ele é gay. Ele responde que na verdade é bi, e menciona que Ren se aproximou dele primeiro. Ele fala que não fez isso. Fayu relata que seu carro não queria dar partida e ele não parava de segurar a sua mão. Olhou para ele durante a festa. Ren fala que olhou para ele sim, mas ele entendeu errado. Fayu fala que o que ele fez foi se jogar para ele. Ele pede para ele o largar. Fayu pede para ele parar de bancar o difícil. Ele joga o travesseiro e fala, morra seu desgraçado.
idiota, eu não me joguei em você. Faio pergunta onde ele está indo. Ele informa que está indo para casa, que não quer ficar com ele. Ele fala para Ren ir em frente, pois não vai dar mais que 3 passos nesse estado. Ren pergunta o que ele vai fazer. Ele pede para Ren ir dormir, que não está mais afim. Ren fica um tempão sem conseguir dormir no sofá. Já são 3 da madrugada. Ele vai até a cama de Faio e verifica se ele realmente está dormindo. Então aproveita para dormir na cama também. Já são 4 da madrugada. Às 7 horas Ren acorda e olha para debaixo do seu lençol. Fica aliviado dizendo que sobreviveu. Faio informa que tá totalmente vestido não significa que nada aconteceu. Ele pede para Faio não tocá-lo. Faio pede para ele não se iludir, pois só quer pegar o cobertor. Ren fala que ele é um cuzão. Ele pergunta o que ele disse. Ele repete de novo, e Faio pergunta se ele quer ver o que o cuzão pode fazer. Ele tenta fugir, mas não consegue abrir a porta. Faio fala para Ren não ser tão bom em ser burro, e dar um beijo em sua bochecha. Ele fica parado lá e Faio pergunta se ele não vai embora, ou se quer continuar. Ren sai dizendo que vai falar para todo mundo que ele é um imbecil. Ren fica brincando com o trovão, e dizendo que odeia ele. Sky pergunta se Ren quer que ele o leve no médico, porque desde a festa de fraternidade semana passada, que parece que ele enlouqueceu. Sky pergunta se tem a ver com Faio. Ele pede para ele não dizer esse nome. Ren recebe uma ligação. Em seguida, informa ao Sky que precisa pegar seu carro na oficina, mas não quer encontrar com Faio. Sky brinca dizendo que um gatinho não pode fugir do tigre. Ren vai até lá e fica distraído observando os carrões. Em seguida chega o mecânico que arrumou seu carro e afirma que ele é o garoto de Faio, e que viu ele outro dia. Ele fala que não. O cara informa que Faio está no fundo, vai levá-lo até lá. Ele diz que não vai. Inventa uma desculpa de que quase esqueceu que tem um compromisso hoje. O mecânico então leva ele até seu carro, e informa que o radiador estava vazando, e o arranque estava quebrado. Então substituiu ambas as peças. Também trocou a bateria anterior, pois era muito velha. Além disso, todos os pneus estavam gastos. Então trocou. Também, Ren fica impressionado com o tanto de coisa, e também fala que agora tá brilhante como novo, que o Sr. Faio falou para polir e encerar. Ren pergunta quanto custou tudo. O mecânico pergunta se Faio não informou que seria grátis, e ele mesmo consertou tudo, por isso todo mundo sabe que ele é garoto de Faio, e pede para assinar um papel. O mecânico vai até o Faio e informa que seu garoto veio buscar o carro e não queria vê-lo, assim como ele disse que aconteceria. Então o que ele fez com o garoto? Ele afirma que não fez nada e sai. Naquela noite, Faio acorda e pergunta como ele pode dormir depois de fazer confusão, e que tá começando a gostar dele. Além disso, se Saifa souber disso, provavelmente sentirá pena dele. Enquanto Ren dorme, do nada abraça o rapaz, e ele menciona outra vez que realmente tá começando a gostar dele. Ren fica todo contente andando no seu carro zerado, recebe uma ligação que menciona que só crianças mal educadas não cumprimentam o dono da casa quando fazem uma visita. Ren pergunta quem é. Ele fala que Ren tem uma memória de um peixinho, e que é o Faio. Ele pergunta como ele conseguiu seu número, então lembra do papel que assinou, que pedia o número também. Ele pergunta: preciso lhe dizer que ainda temos que discutir o custo do reparo, senhor cliente. Ren afirma que ele disse que era grátis. Mas Faio fala que nada neste mundo é de graça. Ele pergunta quanto. Ele fala não quanto, mas o que. De agora em diante ele precisa ser educado ao falar, pois não quer que as pessoas digam que seu Júnior não tem boas maneiras, e desliga na sua cara. Ren fica puto da vida, se perguntando por que tem quer ser educado com um cara como ele. Um cara menciona que parece que o irmão mais velho de alguém está feliz hoje. Ele fala que não tá tão feliz quanto ele, então ele pede para Faio entrar em um relacionamento sério, se quer ser como ele, e pergunta o que ele tá escondendo. Ele informa que só vai dizer se algo realmente acontecer, depois que ele sai. O cara se pergunta quem fez ele sorrir assim, e que tem pena de quem seja. Ren fica se escondendo com medo de encontrar Faio. Seu amigo Sky dar um susto perguntando se ele tá se escondendo de cobradores de dívidas. Ele afirma que não, mas antes ele recebeu uma mensagem de Faio, falando que nunca deixa escapar alguém que deve ele. Enquanto isso, Faio procura por um calouro de estatura pequena e olhos grandes. Ren pergunta o que eles estão olhando, e quer dar uma olhada. Ren tenta sair, mas ele informa que encontrou o que estava procurando. Ele pede para ele soltar e pergunta para onde está levando. Faio fala que ligou para falar da taxa de reparo do seu carro, questiona se ele pode pagar o resto lá mesmo.
pois ele havia pagado parte disso, deixando ele agarrar. Todos ficam querendo saber o que ele queria dizer com isso. Sky pergunta por que ele tá agarrando a boca dele. Para Fayu não falar besteira, ele tira ele de lá. Ren, chateado, pergunta o que diabos ele ia dizer. Ele informa que o que mais odeia é um garoto que não cumpre a sua palavra. Ele pergunta quando diabos deu a sua palavra. Fayu lembra que disse que o concerto ia sair caro, e um certo mentiroso falou que podia pagar, mas Ren lembra que ele disse que foi grátis. Porém ele só não deixou ele pagar com o dinheiro, e informa que não gosta de garotos mal educados. Eles percebem alguém entrando e se escondem. Enquanto isso, um dos alunos pergunta se ele soube que o Fayu está na faculdade. Fayu se aproxima e ele pede para ele se afastar. Ele informa que se ele falar alto as pessoas saberão que estão lá. Ele pede para Ren o chamar de Fayu, mas ele fala só nos seus sonhos. O cara só de mal pede para ele falar bem baixinho. Fayu, por favor, solte Ren. Ele fica nervosinho e ele outra vez pede para ele fazer silêncio, senão as pessoas vão escutar. Então fica seduzindo o rapaz até que Ren fala: Fayu, por favor, solte Ren. E Fayu informa que os caras já foram embora. Ele sai todo envergonhado. Ele informa outra vez que foi lá para cobrar a dívida e pedir para ele falar direito, mas como não ouviu, teve que jogar duro. Não gosta de crianças que dizem palavrões. Se ele voltar a dizer palavrões novamente, não diga que ele não avisou. Depois que ele sai, Ren grita que não haverá uma próxima vez. Seu sênior ruim. Ele coloca a mão no Precioso e pergunta o que diabos está acontecendo com ele. Sky chega e pede para ele se levantar. Ele fala que tá se levantando, porém não pode agora. Ren vai puto da vida atrás do irmão de Pson e pergunta se é verdade que ele conhece o Fayu. Ele afirma que sim. Então Ren pergunta quais são as fraquezas dele, mas Pson não quer dizer, porque Fayu é considerado seu ídolo. Ren não quer nem saber. Os dois se desentendem e Sky tenta acalmá-lo. Lee pergunta como ele se sentiria se uma pessoa que ele respeita fosse insultado, pois era assim que ela se sente depois que ela sai. Sky pergunta se ele ficou louco, pois esse é seu sênior, e essa é a garota que ele tá apaixonado. Ele informa que só está com raiva e que vai se vingar dele. Enquanto isso, Fayu corre de moto com seu amigo, depois fica trovejando e papai comenta que é melhor eles apressarem pois vai chover. Ele fica olhando umas conversas e seu amigo menciona que pode imaginar, e pergunta se essa Ren é fofa. Ele responde que ele pode colocar isso dessa forma. À noite Sky e Ren vão até a pista de corrida ilegal. Ren pergunta se é lá mesmo. Ele responde que de acordo com sua fonte sim. Ele pergunta que fonte. Ele responde todo sem jeito que foi pelo seu ex. Ren sai à procura de algo. O segurança percebe que ele foi sem ser convidado e pega o rapaz, mas Ren escapa. Fayu e papai percebe a confusão acontecendo. Ele esbarra nele e Fayu fala que ele é muito encrenqueiro. O segurança pede para Fayu entregá-lo, mas ele informa que ele mesmo vai cuidar de Ren, e que Ren está com ele. Porém o cara avisa que mesmo assim, precisa informar o chefe deles. Mas Fayu afirma que ele mesmo vai fazer isso. Ren fica pensando consigo que está muito ferrado. Em casa Fayu bate em sua bunda. Ren pergunta por que ele tá batendo nele. Nem seus pais o tratam assim. Ele fala para ele continuar gritando. Ren pergunta por que ele tá fazendo isso. Fayu, muito zangado, pergunta se ele sabe o que aconteceria se ele não estivesse lá. Ren pede desculpas, mas ele afirma que não quer suas desculpas, quer saber se ele sabe, e pergunta se ele quer jogar seu futuro fora, que para aqueles caras, fazer um pirralho desaparecer é moleza, e que alguns assuntos não são resolvidos apenas com desculpas, e que ele cresça. Ren informa que não queria causar problemas, apenas se vingar dele. Fayu chama de estúpido. Ren fala que estúpido é tudo que ele sabe chamar, e que é estúpido sim, como ele disse. Vai em direção do cara e beija. Depois menciona que vai fazer ele ficar tão apaixonado por ele, que nunca mais vai chamá-lo de estúpido. Fayu fica tão emocionado que beija o garoto também, e depois vai no seu ouvido, e informa que estará esperando, e que ele cumpra sua palavra. Fayu sai da sala e fala consigo: você quer fazer eu te amar, mas não sabe que tipo de cara eu sou. Dia seguinte Ren fica pensando no que disse e se pergunta por que falou isso. Fayu aparece e pergunta se ele tá amarelando. Ele fala que não e que não vai perder para ele. É como disse, vai fazer Fayu se apaixonar por ele. Ele fala então para Ren ir tomar banho e tomar café da manhã, e que comprou isso, mas não sabe se é o tamanho certo, mas pelo que tocou acha que acertou. Ren olha para as cuecas e percebe que é tamanho pequeno.
Então chama pelo Faiu e pergunta quem diabos usa tamanho S e que o dele não é tão pequeno assim. Depois que ele sai, menciona que ele sabe o seu tamanho só de sentir. Ren termina de tomar banho e Faiu o chama para comer, depois pergunta se foi o tamanho certo. Ele responde que não faz ideia. Ren pede para ver o projeto que ele criou. Ele informa que um dia gostaria de fazer um igual. Faiu comenta que ele fará, e aproveita a distração do rapaz para ver se ele tá vestido na cueca. Ele comenta que comprou o tamanho certo, e, enquanto ele come, Faiu saliente fica encarando o garoto, em seguida dar uma carona até em casa. Ele vai em sua direção meio provocante. Tira seu cinto, e pergunta se ele achava que ele ia beijá-lo. Ren responde que não, pois Faiu não gosta dele. Ele concorda, e menciona que um estudante do 2º ano estuda, mas tem mais trabalhos para fazer e não tem tempo para nada, e isso significa que Ren tem que conquistá-lo antes de entrar no 2º ano, mas pelo que vê ele não consegue. Ren pede para não subestimá-lo e que vai fazer ele se apaixonar dentro de um mês. Voltando um pouco no passado, Faiu faz uma ligação e informa que vai sair mais cedo hoje, e que pode puni-lo mais tarde se estiver infeliz. Ele olha para seu amigo e menciona que vai fazer com que o Saifa o substitua. Pai pergunta se ele vai desobedecer o Paquin, e que é um evento importante. Ele sai dizendo que tem algo mais importante, e vai em direção à pista no momento em que Ren esbarra nele. Faiu pensa consigo, ainda estou esperando Ren. Ren olha o calendário e fica desesperado porque precisa achar tempo para várias coisas, além de tempo para conquistar Faiu. Seu amigo Sky aparece e Ren pede ajuda para conquistar uma pessoa em 30 dias. Ele pergunta que ele trocou ela por ele? Ele informa que sim, então Sky escreve a primeira dica, que é aparecer na frente dele todos os dias. Ren fala para si que vai fazer ele se apaixonar, é moleza. Ren vai à procura de Faiu na oficina, e o mecânico fala que ele não está lá. No 2º dia, ele fala que a moto dele está lá. Ela informa que ele saiu em outra moto. 3º dia chama por ele, mas aparece outro mecânico. 4º dia confunde o irmão de Faiu com ele. Sky pergunta como tá sua missão de seduzir o cara. Ele informa que nem conseguiu ver seu rosto. Ren pergunta o que fazer. Sky fala que ele precisa passar pela fase 1 primeiro e fazer seu trabalho. Em seguida recebe uma mensagem de Faiu, falando que tem uma maneira mais fácil de encontrá-lo. Ele vai até o mecânico, mostra a mensagem e pergunta se ele sabe o que Faiu quis dizer. Ele fala, é uma pista. Pista número 1, algumas pessoas preferem receber uma ligação. Pista número 2, algumas pessoas têm um fraco por crianças educadas. Pista número 3, alguém terá seu salário reduzido se não começar a trabalhar agora. Ren faz uma ligação para Faiu, perguntando onde ele está. O cara não fala nada. Então ele fala que ligou como ele queria, o que mais ele quer. Ele continua sem responder, então Ren tenta de outra forma, ser mais delicado, informa que foi lá para vê-lo, e pergunta onde ele está, e se podem se encontrar por favor. Ele responde finalmente, para ele esperar que está indo até ele. Ren fica contente por perceber que passou pela primeira missão. O passo 2 é ser educado. Saifa, irmão de Faiu, fala que durante os seus 20 anos, nunca viu alguém suportar Faiu. Ren pergunta o que ele quer dizer, e que ninguém esperaria por ele um dia inteiro como ele. Saifa fala que ele não é o primeiro, e que vai se queimar se não souber brincar com fogo. Ren menciona que não tem nada pois não gosta dele, e não se importa se é o primeiro ou não. Faiu chega e seu irmão pede para ser gentil com ele, pois está esperando há 2 horas. Ele pergunta se uma formiga mordeu seus lábios. Ele fala que uma merda mordeu. Faiu informa que já disse que não gosta de linguagem vulgar. Ele pede desculpas e fala que tá indo para casa. Faiu pergunta o que há de errado. Ele comenta que ele parece cansado, só não quer incomodar. Faiu pergunta se ele tá feliz em vê-lo por 2 minutos depois de esperar por 2 horas. Deve estar louco por ele. Ele afirma que é diferente das outras pessoas. Ele pergunta se Ren está com ciúmes, e que se ele não quer que ele saia com outras pessoas, então faça ele se apaixonar, e que só tenha olhos para ele. Ren tenta ir embora novamente, mas Faiu o chama para comer. No restaurante ele pergunta como Ren vai fazer ele se apaixonar, e que não ver como ele pode fazer isso. Ele pede para ele falar baixo pois as pessoas podem ouvir. Ele pergunta se Ren tem medo da opinião dos outros, e que é muito tarde para recuar. Ren pede para ele não falar como se ele fosse um covarde. Então pega no braço do cara e pede apoio, pois está dando em cima desse cara. Todo mundo escuta essa conversa e Ren fica muito envergonhado. Ele fica provocando e oferece comidinha na sua boca, porque ele tá comendo só mingau.
Depois que terminam de comer, Faiu pede para Ren não ficar mais bravo pois já pediu desculpas. Ren fala que ele gritou de propósito e até riu dele, mas Faiu menciona que riso afetuoso e tirar sarro são duas coisas diferentes. Ele fala que antes de Ren for vê-lo que ligue antes, pois Ren é ocupado demais para perder tempo esperando por ele, e que quando for para a garagem vai mandar uma mensagem avisando. Ele pergunta se Faiu está começando a se apaixonar, ele informa que não, que só acha ele divertido, chama ele de menino estúpido. Ren fica chateado porque ele o chamou de estúpido de novo. Faiu oferece uma recompensa então pelo garoto que perseverou, e tentar substituir seu estúpido por fofo. Na sala de aula Ren tá quase dormindo enquanto a professora fala que quem tirou nota baixa terão que refazer o exame, que será daqui a 3 dias. Ele recebe uma mensagem de Faiu, dizendo que saiu do trabalho mais cedo, vai chegar na oficina umas 7 horas. Faiu recebe uma mensagem de Ren, que não queria saber se ele estaria lá, e não quer ver ele, só vai dar alguns salgadinhos para Peon. Ele manda uma mensagem para o mecânico que se ele não quiser um desconto no salário, deixe tudo que ele receber no escritório. O Ren fica todo apressado para ir. Embora depois que o alarme toca, Sky pergunta onde ele vai e que devem fazer o dever de casa, que o prazo termina às 8h30 da manhã. Ele informa que vai fazer em sua casa mesmo. Pli tenta falar com ele mas é ignorada. No escritório Ren aproveita para fazer seu dever. Faiu pergunta pelos lanches e ele informa que é para o Pão, pois foi ele quem cuidou do seu carro. Faiu menciona que tudo bem se ele não ganhar nenhum, pois só trocou o arranque e a bateria, até trocou os 4 pneus. Ren entrega o lanche. Pau aparece e vê que os dois estão lá, então vai embora. Faiu pergunta qual é o prazo final desse trabalho, pois que levá-lo para jantar em troca dos petiscos. Mas tudo bem se ele não quiser ir, pois pode ir sozinho. Ren informa que pode ir e tá totalmente livre. Ele pede para Ren arrumar suas coisas e segui-lo. Ren fica fazendo seu trabalho quase a noite toda, e aproveita o tempo que resta para tirar uma soneca. Ren sonha com Faiu enquanto sua mãe tenta acordá-lo, que tem que entregar seu trabalho. Ele tinha que entregar o trabalho às 8h30, e já são 8h15, chegando lá o professor não aceita, fala que os outros alunos tiveram a mesma quantidade de tempo, e eles conseguiram terminar antes do prazo. Não adianta ele chorar pois não vai avaliar o seu trabalho. Sky pergunta como foi, mas ele insinua que não conseguiu. Pli até tenta consolá-lo, porém ele olha para seu braço e tira sua mão, informa que está bem, é que só passou a noite toda fazendo isso, então tá com muito sono e quer ir para casa. Ren fica parado na frente da casa de Faiu se perguntando por que veio para lá. Irmão dele o leva para dentro, e liga para Faiu perguntando quando ele volta para casa, pois Ren estava a esperar por ele na chuva. Faiu vai o mais rápido possível para sua casa. Enquanto Ren fica todo deprimido, Faiu chega todo molhado também atrás dele, e pede para Ren ir até ele e abraçá-lo. Ele afirma que está tudo bem e que está agora com ele. Ren menciona que estragou tudo. Faiu afirma que está lá com ele para ele não chorar. Enquanto Ren seca seu cabelo, pergunta para si mesmo por que manteve a fachada na frente das pessoas, mas chorou na frente de Faiu. Ele fica olhando o seu desenho e pergunta se foi a crítica do professor ou porque passou do prazo. Ele afirma que foi o prazo, então Faiu informa que o professor está certo, que para algumas pessoas, perder o prazo não significa nada, mas é um sinal de responsabilidade. O professor quer que ele seja mais responsável, e ele também quer que Ren seja mais responsável. Fala para ele ir secar o cabelo que vai pedir para alguém comprar o seu jantar. Em seguida Faiu fica olhando o garoto, vai até ele e tenta consolá-lo do seu jeito. Ele informa que o que está feito, para se concentrar no próximo trabalho e que seque o seu cabelo pois não quer vê-lo doente. Dia seguinte seu irmão menciona que tem pena do seu garoto, pois Faiu o tem na palma das mãos.